Olá, pessoal. Vamos para a nossa última aula do ano de 2016. É a última aula do dimensionamento de condutores usando o método ambiental e econômico. Essa aula é um exemplo, né, de dimensionamento pelo método ambiental e econômico, conforme a NBR 15920, para que possamos determinar, ou seja, escolher o condutor em função do método econômico e ambiental. Então vamos à nossa aula. É um exemplo, né, que nós vamos estar propondo, né, para que possamos encontrar a seção do condutor em função do método ambiental e econômico. O equacionamento do método ambiental e econômico, ele foi apresentado na aula 212 e na aula 211 vocês têm o conceito. O que é dimensionamento ambiental, o que é dimensionamento econômico. Então faz muito bem vocês assistirem, primeiramente, a aula 211, logo na sequência 212 e depois a 213. Foi fracionada em 3 pequenas aulas, né? Justificando aqui para que não ficasse muito extensa, né? E ficasse para vocês um quanto cansativo. Então vamos à nossa aula. O exemplo é o seguinte: vamos considerar um circuito em 220/380, na frequência do Brasil 60 Hz, é um circuito trifásico constituído por um cabo tripolar com condutor de cobre, classe de encordoamento 2. Isolação desse cabo, EPR. Temperatura máxima, lembrando do cabo EPR, 90 graus, certo? E cobertura em PVC. A cobertura do cabo em PVC, o isolamento EPR. Ele é instalado em eletroduto não magnético, eletroduto isolante aparente. Aí são aqueles métodos de instalação. Não há outro circuito no mesmo eletroduto. Então, só tem um cabo tripolar com condutor de cobre, classe de isolamento 2, isolação EPR, temperatura máxima de operação 90, a coberturazinha de PVC. O circuito ele tem uma extensão de 100 metros de comprimento. A temperatura que eu devo considerar para o ambiente é uma temperatura de 40 graus. A corrente máxima do projeto no ano, naquele ano avaliado, a corrente máxima prevista no ano é 150 amperes, incluindo as componentes de terceira harmônica, 38% de terceira harmônica. Com taxa, olha, é importante esse dado, com taxa de crescimento da carga de 1% ao ano. Então, a cada ano, eu aumento 1% da minha carga. O fator de potência médio do circuito é 0,8 e a queda de tensão máxima admitida é para um circuito alimentador 2%, tá? Ainda dados do problema. Estima-se que o circuito permaneça em plena operação durante 4.000 horas por ano. Então, o circuito está em operação durante 4.000 horas por ano. O custo considerado do watt-hora no nível de tensão pertinente é 0,1 unidades monetárias por quilowatts-hora no primeiro ano. Com o aumento da energia anual de 3%, sem considerar o efeito da inflação, tá, pessoal? Então, o aumento da energia é 3%. Outro ponto, não será considerado custo de demanda. Então, o custo de demanda eu não vou considerar. Será adotado o valor médio do A, daquele fator A que nós vamos ver. A análise será feita para um período de 20 anos, vida econômica, né? Considerando-se uma taxa de capitalização para o cálculo do valor presente, né? A taxa de capitalização 6% ao ano. Então, com esses dados, vamos extrair os parâmetros para a gente encontrar. O objetivo aqui é determinar a seção econômica do condutor e verificar o quanto é economizado de CO2. Então, vamos lá. O A eu tenho
que é o aumento da carga anual em porcentagem. Foi dado lá no problema. Vou voltar aqui. O A é 1% de aumento de carga, ok? O B foi dado, que é o aumento anual do custo da energia. Foi considerado aqui 3%, sem considerar o efeito da inflação. Então, a energia vai aumentar 3% ao ano. Está aqui o meu valor de B. O meu valor de I é a taxa de capitalização. Né? Olha aqui, olha. A análise será feita para 20 anos, considerando-se uma taxa de capitalização de 6%. Então, o I é 6%. Com o valor de A, B e I, eu consigo determinar a variável R, cuja equação é dada por 1 mais A dividido por 100 ao quadrado, que multiplica 1 mais B sobre 100, e divide por 1 mais I dividido por 100. Substituindo os valores, eu encontro o valor de R, que é 0,991. O objetivo aqui é determinar a seção econômica do condutor e logo em seguida verificar o quanto isso vai diminuir na emissão de CO2. Vamos calcular agora o Q, porque eu já tenho o valor de R. O Q é dado por essa equação. Pode ser simplificada por 1 menos R elevado a N, 1 menos R, onde N é o tempo, né, de vida econômica considerada ali. Eu vou colocar 20 anos. Então, é 1 menos 0,991 a 20, elevado a 20, menos 1 menos 0,091. Isso vai dar fator Q de 18,379. Eu acho o Q porque, através do Q, eu encontro o meu fator F também, né? O fator F é calculado por aqui. Vocês podem observar também que o B eu estou considerando 1, tá? Vamos considerar o B1, onde lambda 1 e lambda 2 são as perdas. Eu vou considerar 0 aqui de perda. E meu fator B, eu estarei considerando o fator B igual a 1. Então, meu fator B é igual a 1, tá? B igual a 1. Bom, vamos achar o F. A demanda D, o D eu vou considerar 0, que eu não estou prevendo aumento de demanda, fazendo o cálculo para o aumento da demanda. Portanto, pessoal, o F, eu tenho o NP, né? O NP igual a 1, circuito. O NC também 1. O T é 4.000, é o tempo de funcionamento da carga, 4.000 horas por ano. E o P é 0,3. Né? Aí eu tenho que dividir por 100 para o resultado entrar aqui na equação em percentagem. Então, é 0,003. Então, meu F é igual a NP vezes NC vezes TP mais D. O que eu já tinha achado dividido 1 por mais I. Fazendo isso, eu encontro o meu valor F. O meu F deu 20,806. Vocês tinham observado já que o NP era o número de circuito, né? É um circuito. Número de circuito por eletroduto também 1. E a taxa aqui, funcionamento 4.000 horas por ano. Tem que encontrar agora o θm. O θm ele pode ser encontrado por essa equação. θm é θ menos θa dividido por 3. Né? Então, vocês podem observar que o meu θm, a temperatura θa ambiente, a temperatura ambiente é 40, então é 90 menos 40, 50, dividido por 3, mais a temperatura ambiente. Isso aqui me dá 57 graus. Então, o θm é θ menos θa dividido por 3, mais θa. θa é a temperatura ambiente, que é 40, mais aqui a diferença, né, que é 90 menos 40, 50, dividido por 3, mais isso, 57 graus. Aplicando todos esses parâmetros na minha equação do condutor, eu tenho a seção econômica do condutor, aplicando todos os parâmetros, sabendo que a corrente máxima é 150, o F calculamos 20,806, o Rho, lembrando aqui, o Rho, que é a resistividade do cobre, é 18,35 vezes 10 a menos 9. Isso aqui é dado, tá? A resistividade do cobre. 1 mais, aqui o coeficiente de dilatação α20, também dado, 0,068. 57 é a temperatura média, menos 20, que é da equação aqui, dividido pelo A. O A
eu falei para vocês que nós vamos usar o A médio, sempre pode usar o A médio, 0,074. Fazendo essa conta, qual é a seção do condutor? A seção econômica do condutor é um condutor de 381,17 milímetros quadrados. Na prática, eu não tenho condutor de 381,17 e eu tenho a seção imediatamente superior. Então, qual é a seção econômica desse condutor? A seção econômica desse condutor é 400 milímetros quadrados. Gente, a corrente é de 150. Alguém pode assustar. Nossa, professor, a seção está muito alta. Realmente a seção é muito alta. Porque se vocês calcularem a seção técnica, vocês vão observar que a seção técnica, que é levando em conta a corrente, o carregamento, a capacidade de condução e queda de tensão, a seção desse condutor técnica vai ser de 95. Tá? Aqui eu tenho o valor de A, só mostrando para vocês, eu vou usar um A médio de 0,74. Agora, pessoal, eu não vou fazer, porque senão a aula ia ficar muito extensa. Se vocês pegarem a corrente de 150 amperes com os dados do carregamento, temperatura ambiente 40, vocês vão encontrar que, em função do comprimento do cabo 100 metros, vocês vão encontrar pelo critério que a gente calculava anteriormente, que era o critério de capacidade de condução e queda de tensão, a seção técnica do condutor é 95 milímetros quadrados. E a seção econômica, 400 milímetros. Né? É uma diferença bem alta, realmente é uma diferença alta. Agora, vamos calcular agora o quanto que eu tenho de economia, de lançamento de CO2 no meio ambiente. Considerando o cabo dimensionado pelo critério econômico, ele tem seção 400 milímetros e o critério técnico que vocês podem fazer aí vai dar 95 milímetros quadrados. Bom, conforme enunciado, o cabo é tripolar, são 3, o NC é 1, a corrente 150, o T, 4.000 horas por ano, o L, 100 metros, que é igual a 0,1 km. Na tabela 3, a gente pega os valores de quilo por quilômetro. Então, para os cabos de 95, 853, é o que está aqui. Para o cabo de 400, que é o que nós escolhemos, 3.590 kg por quilômetro. Achando o R1, como que nós achamos o R1? Por essa equação. A R1 é ρ20, que é aquele 18,35 vezes 10 a menos 9 vezes o B, dado também, 1 mais alfa 20, que multiplica θm menos 20, dividido pelo S, onde o S é a seção. Então, eu vou achar, usando essa equação, o R1 vai me dar 241,76 vezes 10 a menos 3 ohms por quilômetro, e o R2, 57,42 vezes 10 a menos 3 ohms por quilômetro. O K1 indicado é 0,081 e o K2, 4,09 kg de CO2 de cobre. Aplicando as equações, né, Z1 e Z2, né, eu vou encontrar Z1, né, para o cabo de 95, eu vou encontrar, aplicando a equação, substituindo os valores, eu vou encontrar 8.064 kg de CO2, quantidade de CO2 no período de 20 anos. E Z2 vai ser 3.358,3, quantidade de aumento de emissão. Então, qual é a redução de CO2? É a diferença entre Z1 e Z2, 8.064 menos 3.358. Isso dá 4.705 kg de CO2 que, pela seção econômica, estamos deixando de lançar no meio ambiente. Ok, pessoal? Então, assim, vocês têm a visão de que se reduz muito a emissão de CO2. Só aplicar essas equações aqui, pode até programar na calculadora de vocês. Então, pessoal, dessa forma a gente encerra essa aula, onde a seção econômica do condutor, ela visa minimizar os impactos de emissão de CO2,
né? Tem uma maior eficiência energética, uma maior sustentabilidade e tem um custo menor, né? Menor assim, o ponto na curva que eu mostrei para vocês, aquele menor valor dentro do aumento da seção. Obviamente, esse aumento da seção eu coloquei na aula 211, que não é em toda a instalação, é principalmente nos alimentadores, tá? Obrigado a todos vocês e um bom final de ano a todos. E fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.